Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Couto, sou fisioterapeuta e venho aqui trazer para vocês mais um caso da RC, quadro este em que a gente busca trazer casos clínicos reais que passaram por nosso consultório para poder discutir e interagir diretamente com vocês. Ou até quem sabe você como um próprio paciente que esteja também assistindo esse vídeo, ele não possa te ajudar, né, a buscar um profissional capacitado para poder solucionar o seu tipo de problema, tá certo? Então, desde já, venho pedir que vocês deixem o seu like em nosso canal e se inscrevam também, tá bom? E roda a vinheta. Bem, pessoal, vamos lá. O quadro clínico de hoje que nós vamos trazer aqui para vocês é um quadro bem interessante. Este paciente, nos procurou relatando que vinha com problemas de dores na coluna lombar e com processo de irradiação para o membro inferior. Portanto, durante o processo de avaliação, a gente buscou o quê? Colher todas as informações que são necessárias para a gente poder direcionar a melhor conduta de tratamento para este cliente. Eu gosto muito de frisar isso. Nunca realize nenhuma abordagem ou qualquer procedimento fisioterapêutico sem antes você avaliar o seu cliente, tá certo? Porque aí você fica fadado ao insucesso, Não ter resultado positivo com o seu paciente. Então, no processo de avaliação, a gente buscou colher todas as informações necessárias, O paciente relatou o quê? Que durante uma atividade física na academia, ao realizar o exercício de remada, quando ele foi pegar o peso, para poder realizar o exercício, ele sentiu uma fisgada na coluna e a partir daí começou a sentir desconfortável. O mesmo quando ia realizar a corrida, começou a sentir desconforto na coluna e posteriormente o processo de irradiação para o membro inferior. Ele também havia realizado o exame de imagem, que vai ser um ponto muito importante aí que a gente vai discutir nesse momento. Por quê? No exame de imagem constou um processo de herniação bem extenso na coluna vertebral. E após ter feito o exame de imagem, passou pelo profissional em que o mesmo tinha dito a ele que este caso seria um caso cirúrgico. O profissional olhou somente a questão da parte de exame de imagem do cliente. Mas aí o que é que acontece? Um assunto que é muito discutido nos dias atuais. Cirurgia na coluna vertebral, realmente ela é necessária? Pois é, o que a gente tem visto aí, tanto na prática clínica quanto nas pesquisas, é que em torno de 90% dos casos eles têm se resolvido com o tratamento convencional, com o tratamento de fisioterapia. E 10% dos casos você necessita de procedimento cirúrgico. Aí são os casos o quê? Ele buscou todo tipo de tratamento e não houve nenhum resultado. Então, é muito importante o quê? Antes da gente tomar qualquer decisão de realizar procedimento cirúrgico na coluna vertebral, que a gente passe a buscar um tratamento, que seja muito bom para a gente ver como vai se comportar esta coluna. Voltando à parte de avaliação, a gente buscou, colher mais dados desse cliente. Outro relato dele é que ele tinha perdido a firmeza no membro inferior direito. Ou seja, quando ele estava caminhando, de repente, do nada, a perna dava um falseio, ou seja, uma falta de equilíbrio. Quando ia subir uma escada, também sentia que perdia a força. Daí, a gente chamou a atenção. Se a pessoa apresenta um quadro de dormência, formigamento, choque, dor em queimação ou diminuição de força muscular, isso acaba o quê? Constatando que realmente tem algo relacionado a uma protusão discal ou hérnia de disco. Fomos também realizar o teste de força muscular. Eu queria também verificar a parte de musculatura do quadril, que é um estabilizador importante tanto para os membros inferiores como para a parte de coluna, que eu até citei em um vídeo anterior, que eu vou deixar no card aqui acima, que vocês podem conferir, tá bom? E aí, a gente ao realizar o teste para musculatura de quadril, quando o mesmo precisou ficar no apoio unipodal no membro afetado, o mesmo gerou um desequilíbrio e até caindo ao chão, por não conseguir sustentar o peso corporal.
Então, a partir daí a gente buscou o quê? Também verificar os movimentos funcionais da coluna vertebral. O movimento de flexão de tronco, que é o de curvar a coluna para frente. Realizamos também o teste de extensão da coluna, que é movimentar a coluna para trás. A gente realizou também o movimento de rotação da coluna e inclinação lateral. E ao realizar, esses testes, a gente verificou que o movimento que provocava dor de processo de radiação para o membro inferior tinha relação com o fato de curvar o tronco para frente. E já ao realizar, o movimento oposto de curvar a coluna para trás, o mesmo já não apresentava desconforto. Então, após ter realizado esses testes e ter constatado que o movimento de flexão de tronco era um movimento que provocava dor nele e que o movimento de extensão era um movimento que não gerava desconforto e dor, a gente buscou utilizar a estratégia de extensão da coluna com ele e, ao mesmo tempo, exercícios funcionais para a gente poder recrutar a musculatura estabilizadora, em que a gente deu um foco para a musculatura de quadril e também trabalhamos musculaturas profundas, a parte de transverso do abdômen e também a parte de multífidos. O transverso do abdômen é aquele músculo que é profundo, localizado na porção anterior da coluna, na região anterior do tronco, e que ele funciona como se fosse a nossa cinta natural. Para dar um exemplo para vocês, na academia, normalmente, você não vê a pessoa, quando vai fazer um exercício com peso, utilizando aquelas cintas para dar estabilidade na coluna. A mesma coisa seria o nosso transverso do abdômen. Ela seria a nossa cinta, de estabilidade da parte da coluna. E também, ao ativarmos a musculatura de multífidos, que são músculos profundos, que eles ficam, inseridos nas vértebras, eles proporcionam uma grande estabilização na região. E aí, após a gente realizar esse trabalho, o mesmo já vinha evoluindo bem, melhorando de todo o quadro de dor e melhorando também o nível de força muscular que estava diminuído no membro inferior. Mas diante da situação, o mesmo paciente, o fato de ter ouvido de um profissional que ele precisaria de cirurgia, ele ficou um pouco assustado. Será que eu não vou precisar mesmo da cirurgia? E aí foi um assunto que a gente entrou em discussão, a gente buscando tranquilizar e trazer as estatísticas para ele. O mesmo assim, descontente, a gente buscou conversar mais detalhes relacionados ao assunto e sugerir a ele que buscasse um outro profissional para ter uma segunda opinião, para poder a gente entrar nessa situação de não partir para um procedimento cirúrgico. Passando pelo segundo profissional, o mesmo só analisou o exame de imagem. E aí o que é que aconteceu? Falou a mesma coisa, que seria um procedimento cirúrgico. E mesmo assim eu continuei conversando com o mesmo cliente e relatando que não seria necessário. O quadro dele não tinha relação alguma para a gente poder partir para um procedimento cirúrgico, sendo que ele estava evoluindo bem, melhorando o quadro de dor e aumentando o nível de força muscular. Então, daí veio também a procura por mais uma opinião, em que este procurou um profissional de Curitiba, um cirurgião, que trabalha especificamente com a parte de coluna vertebral. E aí, ao realizar a consulta com este profissional, em conversa de toda a abordagem que a gente vinha realizando, o mesmo buscou tranquilizá-lo, dizendo que o caso dele não teria relação alguma para partir para um procedimento cirúrgico, sendo que estava havendo evolução do quadro, tá certo? Então, a gente buscou deixar claro para esse cliente o seguinte, que exame de imagem a gente tem que ter muito cuidado. A gente não pode buscar, dar um diagnóstico, a gente não pode submeter, na verdade, um paciente desse a um procedimento cirúrgico sem antes você fazer um exame clínico, Porque eu costumo dizer o seguinte, já chegaram clientes com um exame de imagem que existia uma pequena compressão na coluna vertebral e o mesmo se tinha dores insuportáveis. Já chegou outras pessoas com uma compressão bem extensa e praticamente sem sentir dor alguma, pouca dor. Então, assim, a gente não pode garantir que o fato de ter na imagem uma grande extrusão, que aquilo sim seria motivo para poder realizar um procedimento cirúrgico. E aí, após realizarmos uma média aí de 15 a 20 atendimentos, a gente liberou o paciente, a gente fez toda a avaliação, reavaliação dele,
e verificamos que o nível de força muscular melhorou, o quadro de dor melhorou e o mesmo já estava realizando suas atividades de vida diária de forma tranquila e sem problema algum. Então, pessoal, este foi mais um caso do RC de hoje que trazemos aqui para vocês, tá certo? Esperamos que esse vídeo possa ter ajudado a você de alguma forma a contribuir, né, com seus atendimentos e que vocês possam refletir com os seus pacientes, né, antes de buscarem dar um diagnóstico fidedigno por exame de imagem, busque sempre também realizar o exame clínico. Saiba sempre que o exame clínico ele vai ser superior ao exame de imagem. E peço a vocês também que compartilhem esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo, tá certo? Então fica aqui o nosso muito obrigado e até o próximo caso do RC. Vamos nessa!